os nossos preletores, se calhar, nos vão dizer que a segunda opção seja a mais viável, a mais sustentável. Será? Bem, vamos então ouvir alguns subsídios técnicos de organização. Por vezes até aplicam-se mesmo medidas protocoladas em circunstâncias do género para atender essas situações emergenciais. Não é? Há aqueles cenários em que a demanda é superior à capacidade instalada das nossas organizações, das nossas instituições. Então, tem que haver uma estratégia, né, de atuação, uma estratégia organizacional para atuar em conformidade. Portanto, sem mais delongas e para não... A doutora Luzilânia Bettencourt é interna de Neurologia e o doutor Wilson Lucchini é interno de Cuidados Intensivos, que certamente nos vão fazer perceber a medicina em contextos de exceção. Por favor, acho que vou começar pela doutora Luzilânia. Doutora Luzilânia, tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Desde já agradeço pela oportunidade de estar a apresentar este tema e dou as boas-vindas a todos os participantes. É um tema de veras importante e, tendo em conta os últimos acontecimentos nos últimos 3 anos, podemos ver que é um tema que deveria ser mais amplamente abordado. Então, trazemos aqui uma breve explanação daquilo que nós percebemos da abordagem do doente em contexto de situação de exceção. Iniciamos esta apresentação explanando aqui o nosso sumário, que é constituído por 7 tópicos, que são aqueles que nós achamos essenciais trazer aqui para que o público possa perceber de uma forma sucinta o que se trata de medicina em contexto de exceção. Começamos por fazer uma análise de um artigo publicado desde setembro de 2001 pela revista norte-americana US News and World Report, em que faziam uma análise, uma abordagem sobre, como diz o título, Crisis in the ER, ou seja, a crise no serviço de urgência, quando presente, quando diante de uma situação de desastre em grande escala. A análise que eles chegaram, a conclusão a que eles chegaram é que os atrasos e contornos em uma situação em que necessitaria de abordar doentes afetados em grandes escalas, se não fosse devidamente planejado, podia resultar em desastre. E eles perguntam, se não podemos cuidar dos nossos doentes, dos nossos pacientes de emergência em um dia normal, como gerenciaremos um desastre em grande escala? Para pior dos males, no dia seguinte, dia 11 de setembro de 2001, surgiu um evento inesperado que marcou os Estados Unidos e todo o mundo, que foi o ataque às Torres Gêmeas, World Trade Center, em que houve um número elevado de vítimas, foram cerca de 2.996 vítimas e mais de 6.000 feridos. E colocados naquela situação, eles perceberam que não se encontravam preparados para atuar em situações do género e que se tivessem se preparado com antecedência, provavelmente teriam evitado o número de mortes que houve. E é aí onde entra a importância deste trabalho e onde nós iremos responder à pergunta que foi colocada neste artigo. Bom,
É importante ter noção que a possibilidade permanente de ocorrência de acidentes naturais ou desencadeados pela ação humana deve ser uma preocupação constante levadas pelas diversas entidades responsáveis pela prevenção e resolução, pois só assim pode-se prevenir que hajam mortes desnecessárias e salvar maior número de pessoas e não só, evitar também as consequências a nível socioeconômico que esses desastres trazem para a sociedade em causa. A resposta deve ser organizada e deve ser dirigida de acordo às necessidades que surgirem conforme for instalada a situação emergente, ou a catástrofe, ou o desastre. De uma forma sucinta, problemas específicos requerem soluções específicas. Qual é o conceito de situação de exceção? Pressupomos que a situação de exceção é um desequilíbrio provocado pelo número de vítimas ou pela inadequação dos meios disponíveis face ao que seria necessário em resposta, para dar uma resposta adequada em um contexto de emergência multivítimas. Temos que ter atenção a esse conceito, multivítimas. Pode ser que nem haja um número tão grande de vítimas, mas se os meios forem inadequados para a quantidade de vítimas que encontrarmos no momento, estamos diante de uma situação de exceção. Que objetivos é que nós traçamos nesta apresentação? Fazer uma breve abordagem sobre a prestação de cuidados ao doente crítico em situação de exceção, especificamente definir situações de exceção, caracterizar as diferentes ocorrências que possam estar na base do seu surgimento e estratificar o cuidado ao doente crítico em situação de exceção. Para nós podermos traçar uma estratégia bem definida, nós temos que ter em atenção o tipo ou a causa ou a etiologia que levou ao surgimento da situação ou do evento que vai gerar uma situação de exceção. Ou seja, o evento em si não é uma situação de exceção, mas o resultante desse evento, isso sim nós caracterizamos como situação de exceção se enquadrar no conceito anteriormente definido. Então, os desastres podem ter como causas naturais, como por exemplo terremotos, inundações, surtos de doenças, e podem também ser causados pela ação do homem, como, por exemplo, já falamos anteriormente, o ataque à Torre Gêmeas do World Trade Center, ataques biológicos, entre outros. Uma vez identificada a etiologia desses desastres, eles vão ser classificados ou subdivididos em 5 grupos. Ataques químicos, como, por exemplo, derramamento de petróleo ou de outras substâncias tóxicas que possam, por exemplo, contaminar as águas, os solos, o ar, entre outros. Desastres biológicos, no qual enquadramos a situação que ocorreu e ainda ocorre até agora, não tão alarmante, mas ainda está a decorrer, que foi o SARS-CoV-19, não é? Pode ser também enquadrar-se nos biológicos, desastres naturais, como terremotos, entre outros, radiológicos e nucleares, junto a estes dois, porque muitas bibliografias os apresentam como um só grupo, porque acontecem de forma muito semelhante. Os elementos que o provocam são muito semelhantes. Um exemplo neste grupo é a explosão das usinas nucleares de Chernobyl, que provocou e até hoje ainda tem as suas consequências, né? Ocorreu em 1986. E os explosivos, que o nome por si só já é autoexplicativo. Após identificar todos esses valores, essas variantes e definir e classificar o tipo de desastre perante o qual nos encontramos, tem que se definir estratégias de atuação. O ideal seria que essas estratégias de atuação fossem definidas antecipadamente, ou seja, de forma preventiva, para quando se instalasse tal evento, nós estivéssemos preparados para o seu surgimento. Mas como nós vimos nos últimos anos, desde 2019, o mundo nem sempre está preparado para o surgimento desses eventos. Então, a quem cabe essa preparação? Cabe ao hospital, à unidade
hospitalar mais diferenciada da área, que, por sua vez, vai fazer uma análise e determinar qual é a probabilidade e a dimensão de surgimento de determinados tipos de acidentes de grandes dimensões que possam afetar a área e, assim, com essas informações, reportar às instâncias superiores para que se possam criar planos de atuação. O que é que se deve levar em conta a fazer a avaliação de risco? O tipo de risco que podem surgir, não é? Então, os riscos podem ser ameaças que acometem a saúde pública diretamente, que neste caso enquadramos as epidemias, pandemias, surtos. Como já vimos, o Covid-19 veio nos mostrar que nem sequer os países mais desenvolvidos estavam preparados para enfrentar a magnitude do problema que enfrentamos. Houve déficit de recursos humanos, material, até mesmo instalações para acolher os doentes, teve-se dificuldade em conseguir para atender à demanda. Então, se houvesse um plano previamente estabelecido, muitas das mortes que houveram teriam sido prevenidas. Outro tipo de risco são acidentes resultantes de desenvolvimento tecnológico, como por exemplo incêndios. Por exemplo, na Europa nós sabemos que o gás é canalizado, basta uma falha, uma faísca, pode gerar um acidente em grande escala, colapso de edifícios, entre outros, acidentes industriais, neste enquadramos os nucleares, radiológicos, biológicos, acidentes de transporte, que podem ser subterrâneos, aéreos, ou outros meios de transporte, e ainda os acidentes de origem natural, como fenômenos sísmicos, encontramos, e outras situações decorrentes de alterações da natureza, né? Como inundações, seca, que é algo que nós temos um contato direto porque ciclicamente acontece no nosso país, e ainda catástrofes relacionadas com o comportamento humano. Como é que nós podemos fazer uma análise comparativa relativamente à magnitude de eventos? Nós devemos saber quando estamos diante de um evento de grande magnitude e um evento de média e pequena magnitude. Neste contexto, nós podemos classificar os eventos como acidentes, crises, emergências ou desastres e catástrofes ou calamidades. Os acidentes e as crises geralmente são eventos de pequena e média magnitude, cujos recursos são suficientes ou às vezes até superam aquilo que é necessário. E consegue-se dar uma atenção devida às vítimas desses eventos, de forma que todas possam usufruir plenamente daquilo que lhes é devido. Né? No nosso tema, o que nos mais importa e o que mais nos toca são as emergências, os desastres e as catástrofes ou calamidades, que são aqueles eventos em que geralmente existem de milhares a centenas de milhares de vítimas, tanto mortais como feridos. Os danos são elevados e muitas vezes demoram de meses a anos a serem recuperados e, acima de tudo, os recursos disponíveis, quer humanos, materiais, não são suficientes para atender a demanda exigida nesse tipo de crises, de eventos. Em contexto de situação de exceção, os hospitais precisam mudar para um modo de suficiência de atendimento, ou seja, não dar um atendimento direcionado para cada doente especificamente, mas o foco é salvar o maior número de vidas, porque quanto mais tempo se investe em um doente, menos tempo terá para salvar os restantes que estão ao redor. Ou seja, tem que ser rápido, preciso e conciso em medicina de desastre. Este quadro traz alguns exemplos de desastres que aconteceram e marcaram o mundo, divididos em natural e feitos pelo homem. No primeiro, nos desastres naturais, temos o furacão Katrina, que é conhecido por todos. Como nós podemos ver, o número de mortes foi
de 1.326, que comparado, por exemplo, com o Covid-19, não é um número tão grande, mas neste caso também foi sim uma situação de exceção, não tanto pelo número de vítimas, mas pelas condições em que pelo meio em que aconteceu o desastre, as condições que aconteceu, era difícil acesso às vítimas, o material que existia não era suficiente, nem era necessário, não era o adequado para fazer o salvamento das vítimas, então constitui-se uma situação de exceção. Covid-19, como já falamos durante toda esta apresentação, até o momento, até ontem, o número de vítimas já chegou até 541 milhões de vítimas, aproximadamente. Vítimas, ou melhor, 541 milhões de pessoas infectadas pelo vírus, né? E o número de mortes já chegou até 6.320.000. Ou seja, continua a ser algo preocupante, mas que, felizmente, atualmente já conseguimos lidar, né, de forma mais... sim. Feitos pelo homem. Um dos exemplos que marcou muito foi o anthrax, né, em 2001. O número de vítimas foi, como se pode ver, reduzido, muito reduzido, 5 mortes, 13 feridos apenas, mas pela especificidade do ataque e os que não se encontravam preparados, também constituiu uma situação de exceção. Então, como é que deve ser feita a abordagem da vítima em situação de exceção? Para intervir nesse tipo de situações, como já dissemos anteriormente, é necessário ser feita uma análise de risco, não é? Uma vez feita a análise de risco, toda a informação colhida vai ser usada para definir um plano de atuação, que deve ser denominado, ou é denominado, de Plano Nacional de Emergência. O Plano Nacional de Emergência tem como base definir operações de proteção civil e planos de emergência previamente elaborados. Operações de proteção civil são aquelas que têm como objetivo preparar a população para evitar que aquela situação se ganhe proporções maiores do que o esperado, digamos assim. Imaginemos, instala-se um terremoto e a população não está preparada para lidar com essa situação, vai haver mais vítimas do que se estivermos preparados para proteger-nos, não é? Em caso de um terremoto. Então, qual é o objetivo desse Plano Nacional de Emergência? É criar ações unidirecionais e unificadas, coordenação técnica e operacional dos meios a alocar, adequação das medidas de caráter excepcional a adotar para que se previna a perda de civis. Quem são os agentes de proteção civil que vão intervir nestas ocorrências? O Corpo dos Bombeiros, recomenda-se que seja o Corpo dos Bombeiros, as Forças de Segurança, as Forças Armadas, a Autoridade Marítima e a Autoridade Aeronáutica, o INEMA e demais serviços de saúde, e se existir também os sapadores florestais. Porque nós sabemos que em muitos países existem incêndios florestais que são de grande proporção, né? Todos estes agentes devem ser auxiliados pela Cruz Vermelha, também tem um papel importante. E qual é o objetivo? O objetivo é preparar uma triagem primária para fazer uma análise rápida e salvamento rápido das vítimas e do local do sinistro, montar um posto de médico avançado onde vão ser abordadas tais vítimas, identificar o local mais adequado para a colocação do parque das ambulâncias, zona de recolha de mortes, zona de acolher os ilesos e familiares e outras zonas de interesse como as zonas de imprensa, as zonas onde fica reservado os materiais necessários para abordar tais doentes, entre outros. Então, como é que eles organizam a área de atuação? Eles organizam a área de atuação montando um teatro operacional. O que é o teatro operacional? É toda a área que envolve a zona onde houve o desastre.
não é? E ele é setorizado, ou seja, dividido em 4 áreas. A zona de sinistro, que é o epicentro, onde tem o maior número de vítimas e onde aconteceu o desastre. A zona de apoio, que é a zona onde, após a triagem, as vítimas vão ter o apoio imediato e onde se encontra todo o material necessário para o mesmo. E, posteriormente, a zona de concentração e reserva, onde se vai manter todo aquele material de apoio que possa ser necessário a posterior na zona de apoio, e a zona de recepção de reforço, é onde dá entrada tanto recursos humanos como materiais. A dimensão dessas zonas vai depender muito da magnitude do desastre e também da extensão da área em si onde ocorreu o desastre. Se for numa cidade grande vai ser maior, se for numa área campestre vai ser menor, depende muito do plano do local e de como aconteceu o desastre. Quem são os responsáveis por coordenar estas operações? Localmente, o órgão responsável é o posto de comando operacional, que é o órgão de direções, órgão diretor das operações no local da ocorrência. Existem outros órgãos a quem este responde, que são regional, nacional e por aí fora, que estes, de forma sequencial, vão trocando informações para poder coordenar melhor as ações no local. A sua missão: recolhe e tratamento operacional de informações, preparação das ações a desenvolver, formular e transmitir a ordens, diretrizes e pedidos, controle da execução de ordens, manutenção das capacidades operacionais dos meios empregos e gestão dos meios de reserva. Tem que se ter em conta que este processo é cíclico. À medida que vai se tomando as ações, deve haver sempre um feedback, porque pode haver a necessidade de adaptar a eventos que se sobreponham ao evento inicial. Qual é a estratégia, então, definida para a atuação para que se evite mais casualidades, tanto das vítimas que já não se encontram, bem como dos profissionais que atuam no salvamento? A estratégia definida é de Virginia 5S Initial Action Set. Este é um plano de ação que engloba 5 S's, né? A última atualização foi no ano 2000, na Conferência de Casualidades em Massa, em Virgínia. E o primeiro S fala em safety, segurança. Tem que se ter a certeza que antes de entrar no local há segurança, tanto para os profissionais como para a remoção das vítimas, porque a ideia nunca é causar mais danos do que já existe, né? Size up. Size up é medir ou avaliar a magnitude da ocorrência, tanto pelo número de vítimas, quanto pela extensão que foi envolvida da área acometida, para que se possam alocar os recursos necessários. Sendo toda a informação colhida vai ser enviada, um feedback, né, para que possa se adequar os mecanismos de ação, os mecanismos de atuação às necessidades encontradas no local. Setup. Após essa avaliação, vai-se montar então o teatro operacional que vimos anteriormente, com todas as necessidades, com tudo o que é necessário para atuar de forma correta e salvar o maior número de vidas. E posteriormente, mas não menos importante, começa-se a triagem START. O posto médico avançado pode ser um espaço físico organizado, onde serão prestados os cuidados de enfermagem necessários para assegurar que as vítimas são estabilizadas e transportadas nas melhores condições possíveis para as unidades de saúde mais adequadas, de acordo às suas necessidades. Ele pode ser um espaço físico virtual, apenas limitado por uma linha, pode ser uma estrutura fixa, por exemplo, um ginásio ou um espaço aberto que possa acolher os doentes, uma estrutura móvel específica, como tendas, ou ainda uma estrutura aérea, o que melhor se adequar ao momento e à situação.
Nesta imagem podemos ver aqui um posto avançado montado pelo INEM, né, que é o Serviço de Emergências Médicas de Portugal. É uma tenda insuflável e neste caso é aqui onde são atendidos as vítimas. Como é que se deve proceder, então, para abordar a vítima? Uma vez já montado todo o cenário, chegou a hora, então, de abordar a vítima. Deve-se ter noção sempre de atuar com cabeça fria, pensar antes de agir e não permitir que a situação nos desestabilize. Porque se permitirmos que a situação nos desestabilize, o que vai acontecer é que vamos encontrar um cenário de tal forma chocante e vamos querer abordar logo a primeira vítima que nós vimos. E não deve ser assim, porque se a atuação, como já vimos, se não for organizada, perde-se tempo e quanto mais tempo se perder, mais vítimas perdemos. Neste caso aqui, quantidade é qualidade. Salvar mais e não salvar a vítima que estiver logo à frente, não é? Assim. Então, por isso é que tem que se atuar de forma organizada. Então, avaliada a segurança do hospital, do local de sinistro, o tipo de ocorrência, o número de vítimas, a sua localização, o fator que levou ao surgimento de tal ocorrência, temos que identificar se é uma situação multivítima. Se for uma situação multivítima, acionamos logo o Centro de Observação de Doentes Urgentes, e esse contacto tem que ser imediato para que se possam criar as condições necessárias e inicia-se logo a triagem com o modelo START. A triagem é o sistema utilizado pelo pessoal médico de emergência para que se possa racionalizar e direcionar melhor os recursos para apoiar de forma mais adequada as vítimas desse sinistro, dessa situação. Os seus objetivos são assistência precoce, aplicação de manobras life-saving ou salva-vida, determinar o nível de urgência, implementar a utilização criteriosa de recursos críticos, documentar as vítimas, controlar o fluxo das vítimas, determinar as áreas de cuidado, vigilância, distribuir os profissionais de saúde e iniciar as medidas terapêuticas imediatas no local. Ela divide-se em primária, que é START, Simple Triage and Rapid Treatment, significa triagem simples e tratamento rápido, e secundária, Triage Revised Trauma Score, score de trauma revisado para a triagem. Como é feito, então, o método START? Uma vez preparado o local, né, onde irá ser abordado a vítima, o teatro operacional, e assegurado a segurança tanto do profissional quanto daqueles que serão salvos, nós vamos fazer uma avaliação tendo em conta 3 variáveis muito simples. Aqui a ideia destes métodos de triagem é mesmo a simplicidade e facilitar o trabalho dos profissionais. Então, vai-se usar 3 variáveis. Primeira, se o doente deambula ou tem algum ferimento. A segunda, se o doente respira ou não, e se respira, qual a frequência respiratória. E a terceira, avaliar se o doente cumpre ordens e, portanto, a partir daí vai-se estratificar os doentes de acordo com o código. O código pode ser preto, quando o doente foi a óbito, vermelho, doente de prioridade máxima, amarelo, prioridade secundária e verde, prioridade baixa. Então, a vítima, encontrada a vítima no local, nós perguntamos se ela consegue andar. Se conseguir andar, passa a ser uma vítima verde, caracterizamos com código verde. Não é? Se o doente não consegue andar, não consegue deambular e tem algum ferimento, nós avaliamos a respiração, não é? Se ele estiver a respirar, mas com uma frequência respiratória inferior a 30 ciclos por minuto e uma perfusão acima de 2 segundos,
Mas como é que é uma máquina que então Voltamos, tivemos um contratempo, pedimos imensas desculpas, mas vamos dar continuidade ao nosso tema. Okay.
Então, aqui falávamos sobre a aplicação do método START na triagem primária, não é? Esta é uma triagem rápida, cujo objetivo é simplesmente resgatar a vítima e dar o apoio, o suporte médico e medicamentoso no local do sinistro, no epicentro, né? Após realizar esta triagem primária e já a vítima movida para a zona de apoio, inicia-se a triagem secundária. A triagem secundária é feita através do método TRTS, que classifica ou pontua as vítimas com um score de 0 a 12. E como é que se faz isso? Avaliando 3 parâmetros vitais, não é? 3 parâmetros fisiológicos. Primeiro, a frequência respiratória. Segundo, a pressão sistólica. E terceiro, o nível de consciência, baseando-nos na escala de coma de Glasgow. Cada um deles atribuímos no máximo de 4 pontos, mínimo de 0 pontos, sendo que um TRTS de 0 declara-se que o doente foi a óbito, atribui-se a cor preta. Um TRTS de 12 é um doente que basicamente não tem nenhuma comorbidade no momento da atuação e é um doente que recebe a codificação verde. Um TRTS de 11 é um doente que já recebe a coloração amarela, um doente urgente, e um TRTS de 1 a 10 é um doente vermelho. Temos que ter noção que após a triagem secundária, a coloração atribuída inicialmente ao doente na triagem primária pode mudar, não é? Porque o doente pode ter uma evolução positiva quanto negativa. E esta triagem secundária vai nos permitir direcionar, após a abordagem do doente, direcioná-lo para a instituição de saúde que melhor satisfaz as necessidades do mesmo. Para facilitar o trabalho, a estas vítimas são atribuídas etiquetas. As etiquetas para os doentes que foram a óbito são, obviamente, separadas para não haver nenhuma confusão. São pretas, onde vai se identificar o doente, se tiver alguma identificação, e colocado o doente, então, na zona dos falecidos. Enquanto que os doentes, as vítimas que ainda apresentam encontradas vivas, né, no local da ocorrência, vão receber uma etiqueta que na região frontal, ou na parte de frente da etiqueta, apresentam as diferentes cores de acordo com o nível de prioridade. Podemos colocar a identificação do doente e os tratamentos realizados no local onde o doente foi abordado, e posteriormente, quando este doente passa para a triagem secundária, no verso desta mesma etiqueta, encontramos também as cores que podem ser atribuídas de acordo com o nível de prioridade, que pode ser a mesma que foi colocada na triagem primária ou pode mudar de acordo com a evolução do doente. Aqui nós podemos ver o verso da etiqueta, onde apresenta-se uma forma simplificada para facilitar o profissional de saúde, né, a fazer a avaliação do TRTS do doente, onde apresentamos aqui a escala de coma de Glasgow, apresentamos a frequência respiratória, a tensão arterial sistólica e a pontuação na escala de Glasgow, para depois fazermos o somatório e atribuir a prioridade ao doente. Aqui podemos ver a etiqueta da identificação. Todos os dados devem ser preenchidos corretamente, pois a posterior são estas informações que vão ser fornecidas tanto no hospital que vai receber o doente, tanto a família que acorrer ao local do evento, não é? Para que eles possam identificar que o doente estava lá, para onde foi, e no hospital que vai receber, ou na unidade de saúde que vai receber, qual a terapêutica que lhe foi instituída, a hora, para que possa ser feita uma abordagem devida, né? Sem causar mais danos ao doente.
Aqui também, esta etiqueta é que é colocada no pulso do doente, onde tem toda a informação para depois ser conferida uma vez o doente recebido na unidade de saúde. Apresentamos aqui algumas imagens. Este é o posto médico avançado. Nesta imagem podemos ver um teatro operacional e os diferentes profissionais de saúde atuarem mediante as vítimas. Como podem ver nesta imagem, não se vê o local onde se coloca os mortos, né? Para que não haja mesmo nenhuma confusão. É num local totalmente separado. Aqui neste podemos ver o fluxograma da atuação. A entrada e saída de doentes é unidirecional. Os mortos não ficam dentro do teatro operacional e os doentes verdes podem até mesmo ser liberados para irem para domicílio, né, se for o caso. Dou então a palavra ao meu colega, Lúcio. Okay, muito bem. Renovados votos de boa tarde, vamos então dar continuidade a este interessantíssimo tema e vamos agora falar como deve ser o funcionamento de uma unidade de cuidados intensivos na vigência de uma situação de exceção, um serviço-chave na resposta a uma situação destas. Como disse muito bem a minha colega, a situação de exceção, no contexto de prestação de cuidados de emergência médica, consiste fundamentalmente numa situação em que se verifica de forma pontual ou sustentada um desequilíbrio entre as necessidades verificadas e os recursos disponíveis. E, ao verificar a capacidade em receber e tratar um número muito elevado de doentes que ocorrem de forma súbita e simultânea aos serviços de urgência, tem que se também avaliar essa capacidade no que diz respeito àqueles doentes que vão precisar de internamento e tratamento em unidade de cuidados intensivos. Então, os médicos intensivistas devem, ou seria melhor se tivessem formação e conhecimento em medicina de catástrofe, para melhor compreenderem toda a organização na resposta a situações de desastre com múltiplas vítimas ou com vítimas em massa, desde o pré-hospitalar até ao hospital. Vejamos que numa situação de exceção, a gestão do hospital para tratar doentes mais graves ao nível dos cuidados intensivos constitui um enorme desafio, porque além de ter de receber e tratar doentes críticos resultantes da situação de exceção em si, tem de simultaneamente ter a capacidade de admitir outros doentes críticos, né, do hospital. Então, para que isso aconteça, é necessária uma criteriosa organização e gestão dos recursos técnicos e humanos disponíveis. Então, a preparação, né, para situações de emergência multivítimas no serviço de cuidados intensivos deve ser permanente. Todos os profissionais deste serviço devem estar devidamente formados e informados sobre a organização e planeamento na resposta a uma situação de exceção. Então, é importante, o serviço deve preparar-se, né, para eventos com probabilidade de ocorrerem local ou regionalmente, mesmo que estes eventos nunca venham a acontecer, e de seguida analisar qual a capacidade em receber um número muito elevado de vítimas e estabelecer um plano se esse número for excedido. Uma vez feita a análise de risco e apurada as vulnerabilidades, essa preparação passa pelo levantamento antecipado das necessidades específicas, quer em termos de equipamentos, né, ventiladores, em termos de fármacos, em termos de recursos, materiais gastáveis, isso de acordo ao tipo de desastre específico.
é necessário fazer um inventário dos meios e recursos disponíveis e estratificar os meios adicionais necessários, né, para determinado tipo de acidente. Okay? Como é de conhecimento geral, né, os hospitais não têm recursos humanos especializados em quantidade suficiente, equipamentos supernumerários, muito menos espaços disponíveis nos cuidados intensivos para um grande número de doentes. Então, neste cenário, a melhoria da resposta dos cuidados intensivos deve ir em 3 vetores de atuação: formação e treino, ampliação das capacidades e uma boa triagem. A formação e treino é de extrema importância, permite sensibilizar todo o pessoal do serviço para situações de exceção, alarga os conhecimentos teóricos e capacidades de desempenho nestas situações, dá a conhecer as suas funções e responsabilidades. Dentro da formação em treino é obrigatório a realização de atividades de simulação, né, de eventos que mimetizem situações de exceção para aprimorar o treino. Por exemplo, um exemplo do quão importante é a formação em treino é o que se passa numa situação de agressão biológica, por exemplo, num surto de uma doença infecto-contagiosa. Então, o medo e o pânico o medo e o pânico que se instala face ao risco de contágio leva alguns profissionais a absterem-se, como aconteceu, por exemplo, na Covid-19. Então, mas um profissional que conheça os riscos, saiba os mecanismos de contágio e saiba como se prevenir, vai, da melhor forma, dar resposta, né, a uma situação destas. Outro ponto é a ampliação da capacidade da UCI. É necessário que se amplie a capacidade da UCI, né? Que se amplie a resposta da UCI através de um conjunto de atitudes que permitam, assim, aumentar o número de pacientes atendidos. E para isso são necessários 2 componentes essenciais: a expansão e evacuação da UCI. Então, a expansão da UCI significa criar camas de cuidados intensivos fora do serviço de cuidados intensivos, nas enfermarias, unidades intermediárias, unidades anestésicas, bloco operatório, até outras atitudes como o cancelamento de cirurgias eletivas. Também se faz porque o objetivo é aumentar a capacidade, né, de camas de cuidados intensivos. E o outro ponto é a evacuação da UCI, que é exatamente a transferência, né, de doentes que, apesar de certo grau de gravidade, podem ser transferidos para outros serviços e também para outros hospitais, desde que o transporte envolva menos risco. E o outro ponto essencial é a triagem. Como estava aqui a dizer a minha colega, na UCI não muda, devem ser admitidos no serviço aqueles que mais podem se beneficiar com aquilo que o serviço tem para oferecer. Então, devem ser criados protocolos que, de forma objetiva, apontam critérios de admissão, né, para aqueles pacientes que podem ser beneficiados e critérios de exclusão que identificam doentes que não vão ganhar muito em ser admitidos na UCI. Não nos esqueçamos que estamos numa situação, né, em que a quantidade de doentes e a sua gravidade clínica excede a capacidade de atuação da equipa e da instituição. Então, e neste caso, nem sempre é o doente mais crítico que vai ser atendido primeiro. Pelo contrário, são aqueles pacientes que têm maiores chances de sobrevivência, aqueles pacientes que o atendimento implica menor gasto de tempo, menor gasto de recursos, são esses que vão ser atendidos primeiros. Outro aspecto que costuma ser negligenciado, na verdade, é o acompanhamento psicossocial. Né? O Esaete já dizia que a situação de exceção, né, provoca uma destruição de tal forma que excede
a capacidade de confronto e recursos psicológicos dos indivíduos e da comunidade afetada. Então, só para dizer que nestas situações de exceção é comum que as equipes de socorro, as equipes médicas, foquem-se apenas nas condições físicas e ignorem, né, os aspectos, né, as condições psicológicas desses pacientes. Né? Essas vítimas psicológicas representam aquilo que é chamada a ponta de iceberg. As vítimas físicas, apesar de serem apenas uma pequena fração do número total de vítimas que necessitam de cuidados, mas são as mais visíveis e, portanto, são as que mais se presta atenção. Só para dizer que as catástrofes originam por cada vítima com danos físicos, 4 a 10 vítimas com danos psicológicos. Só para mostrar a importância desse acompanhamento psicológico, né? Porque temos que ter em conta que as vítimas são seres biopsicossociais. Então, as pessoas reagem de forma diferente a estas situações. Né? É normal ter reações no momento como medo, angústia, desespero, aflição, ter esses sintomas que estão aqui descritos, né? São reações normais que podem surgir face a um acontecimento de exceção. Mas, no entanto, algumas pessoas desenvolvem depois algumas situações mais preocupantes, né? Como depressão, embotamento emocional, que é preciso mesmo algum acompanhamento psicológico. Habitualmente, consideram-se vítimas apenas aquelas que estão diretamente expostas ao incidente. No entanto, no contexto de medicina do desastre, outras vítimas devem ser consideradas. Por isso, existe essa classificação que mostra que existem as vítimas primárias, né, que são aquelas que estão diretamente expostas ao incidente, vítimas secundárias, que são os familiares dessas vítimas primárias, as vítimas terciárias são os profissionais de saúde que estão inseridos, né, na abordagem, no salvamento, as vítimas quaternárias, a comunidade onde ocorreu o incidente, depois tem as vítimas do 5º nível, que são aquelas vítimas que não foram diretamente expostas, e as do 6º nível, aquelas que o acaso, né, evitou a exposição direta. Então, apesar de a maior parte, né, das vítimas sobreviverem sem problemas psicológicos, estudos indicam que um acompanhamento psicossocial precoce, né, e um correto acompanhamento da equipe de apoio psicossocial ajuda no prognóstico destas vítimas. Okay? Esta equipe, né, no local do incidente, tem as seguintes linhas de intervenção: dar apoio, né, à equipe de emergência hospitalar ou pré-hospitalar em alguma decisão que esteja relacionada à gestão do sinistro, né? Como, por exemplo, a escolha do local apropriado para colocar os cadáveres ou o local apropriado para a recepção, né, das vítimas. Devem também intervir diretamente com as vítimas do incidente, né? É mais uma intervenção do fórum emocional, e procurar fazer a interligação com outras redes de apoio para fazer o encaminhamento destas vítimas. Prontos, damos por concluída essa nossa apresentação e deixamos aqui uma frase do Enrico Quarantelli, né, sociólogo americano, né, considerado pioneiro na sociologia do desastre, que ele dizia que a gestão efetiva das crises requer tanto de improviso como de preparação. Se falta a primeira, a gestão perde flexibilidade frente às condições de mudança. Se falta a segunda, perde clareza em alcançar as respostas essenciais. Não nos devemos preocupar se a preparação nos parecer tão rígida que minimize a forma e as capacidades de improviso. Pelo contrário, o esforço de preparação em si, ainda que de forma modesta, aumenta a habilidade de improvisar. Essas foram as nossas referências e muito obrigado. Muito obrigado a nós. Felicitar os preletores pelas brilhantes apresentações. Recordar aqui que primeiro a doutora Luzilândia fez uma breve incursão
sobre conceitos de situação de exceção, debruçou sobre as respostas que devem ser organizadas no âmbito de desastre, calamidades. Falou-nos, fez uma breve revisão sobre os tipos de desastres, desde os químicos, passando pelos biológicos, os radiológicos, nucleares, explosivos, portanto, situações exatamente de exceção. Também fez-nos uma incursão sobre a avaliação do risco, os eventos, não é? Magnitudes. Fez também uma abordagem exaustiva à vítima numa situação de exceção. Atenção, um aspecto extremamente importante tem que ver com a setorização do teatro das operações. Aí há que ter em conta o plano de ação que engloba os 5 esses, não é? Que passam pela segurança, magnitude da ocorrência, as informações compiladas que devem ser indexadas ao teatro de operação, a avaliação deve ser feita no final. Mas em ambiente, mais concretamente, em ambiente de cuidados intensivos, não é? O Dr. Wilson começou por nos fazer uma breve alusão entre os desequilíbrios que pode haver entre a demanda e a capacidade instalada das nossas unidades, portanto, e, sobretudo, sobre a necessidade de se ter conhecimento sobre catástrofes que resultam vítimas em massa, não é? Há que se ter noções sobre estes eventos. Também, com particular atenção, falou-nos sobre a necessidade de formação e treino com atos de simulação, é extremamente importante, porque só assim se torna funcional este tipo de operações. Atenção à necessidade de poder haver ampliação das capacidades das unidades de cuidados intensivos. Portanto, estamos aqui a falar em situações de exceção, né, com expansão e evacuação, e as tipologias de vítimas que são catalogadas desde as primárias até ao 6º nível. Portanto, nós vamos abrir um espaço de debate, portanto, estamos abertos a contribuições, a perguntas, dúvidas que eventualmente tenha suscitado a apresentação deste tema. Portanto, e desde já, eu vou olhar para o chat, pode ser que hajam algumas intervenções. Por enquanto, não, mas vejo a sinalização da professora Filomena. Por favor, professora Filomena, estamos de ouvidos. Boa tarde a todos. Estão-me a ouvir bem? Estamos a ouvir perfeitamente bem. Olha, aos 2 preletores eu queria dar os meus parabéns, porque fizeram uma brilhante explanação com um tema que é extremamente cativante, não é? E parabéns, doutor Cordeiro, pelas atualizações que a gente vem trazendo, que às vezes pensamos que isto só ocorre lá fora, mas como o mundo nos mostra, temos que estar preparados para a qualquer momento poder
suprir, digamos assim, estas casualidades, catástrofes. Ainda ontem ocorreu no Afeganistão e a gente está a seguir que as coisas lá, por falta de tudo isto que a gente foi dizendo, as coisas não estão a correr tão bem. E ocorreu-me também, o Dr. Cordeiro deve se lembrar, de uma catástrofe que tivemos e que não correu tão bem quanto nós esperávamos, que foi o derrubo ali daquele edifício da Judiciária, com aquelas pessoas todas lá dentro, e que, por falta de treino e por falta de preparação, as coisas não correram tão bem como era de se esperar, pronto. E a minha intervenção é mais no sentido daquilo que o Dr. Cordeiro até já disse, peço desculpa por estar a repetir, eu penso que na teoria nós vamos ter aos estando elucidados, mas acho que falta-nos a prática, realmente cenário de simulação, treinar as pessoas, porque uma coisa é aquilo que a gente vê num PowerPoint, naquilo que vamos conversando, mas quando chegamos ao cenário e nos deparamos com braços, sem braços, com pernas, sem pernas, com morto misturado, é, digamos assim, logo constrangedor. E nós, se não estivermos preparados, por muita teoria que tivermos, a ação, nós nem conseguimos andar. É que nós não sabemos nem sequer para onde é que vamos. E isto, penso que é treino, não é? São situações que nós temos que estar treinados. E o desafio é que, dentre nós, dentro do nosso hospital, por exemplo, nós podemos criar esses teatros de simulação. Aliás, vamos tendo, de vez em quando, a simulação quase, não teatral, mas porque as pessoas ocorrem, não é? Quando há aqueles caminhões que chegam com 20, 30 feridos, quando vêm das províncias, então já aí nós temos que estar mesmo treinados e a gente percebe que naquele momento a teoria não vem, o PowerPoint não está na cabeça. Então o meu desafio é realmente criarmos momentos de simulação no hospital para que pouco a pouco a gente vá introduzindo, não é? O que é necessário, como fazer, pode ser por etapas, há quem faça primeiro criar cenários para ver como é que as pessoas criam um movimento de segurança, avançarmos depois para as outras etapas. Esta é a minha sugestão, não é? E de qualquer forma, mais uma vez, muito obrigada. Este é um tema que me emociona muito, que eu gosto muito e que realmente tem que nos emocionar a todos, porque a gente não sabe quando é que cai o avião, quando é que cai, e agora com as refinarias e com coisas, estamos ter preparados para realmente enfrentar os novos desafios. Muito obrigado, professora Filomena. Os preletores e nós, nas vestes de gestores, estamos com satisfação a experiência e contribuição da professora. É claro que muitos dos subsídios que aqui passou serão certamente materializados nos próximos tempos. Não é? Com este projeto de ampliação, reabilitação do hospital, com zonas de simulação, é claro que não vamos esperar que só pelo facto do hospital ser reabilitado com todo este arsenal, com todas essas condições, se façam este treino de formação, não é? Está em carteira este tipo de formação e é bem possível que os nossos preletores, melhores do que ninguém, tenham alguma palavra a dizer em relação a esse aspecto, não é? Muito obrigado, doutora Filomena. Realmente é um tema muito pertinente e, como nós dissemos, né, é obrigatório, né, a formação e o treino, e nessa formação e treino é obrigatório a realização de atividades de simulação, né? Só assim é que estaremos preparados para atuar numa situação de exceção. Não há outra forma. Temos que nos prevenir, né? Começar a treinar para podermos atuar. Portanto, aqui algumas manifestações de
agradecimento e contribuições, agradecer já pela apresentação de um tema bastante pertinente, apenas uma contribuição para relembrar que a título de exemplo, tivemos 3 casos que nos deixaram alguma experiência. O caso da Cidadela, acho que o dia do fim, o caso da queda da Denico, o caso da intoxicação dos banhistas. Sim, senhor. Exato. São, portanto, lembranças que deixam-nos, de certa forma, emocionados, não é? E com alguma tristeza. Na altura, não tínhamos, e se calhar até agora não temos os dispositivos necessários e indispensáveis para atender a situações do género. Mas não sei se os nossos preletores querem dizer alguma coisa a respeito. Mais uma vez, boa tarde a todos. Professora Filomena, obrigada pela contribuição. Bem, nós muito recentemente, né, tivemos a situação da Covid, que eu acho que foi a mais marcante mesmo. Como o Wilson disse muito bem, se não houver preparação, o que vai surgir é o medo. E foi exatamente o que se instalou. Uma sensação de medo, por vezes até gerou episódios de abstenção e não queremos tocar nos doentes, mas foi mesmo porque não estávamos preparados. Então, o que nós temos a fazer é mesmo prevenção. Prevenção, acho que o foco neste tema é mesmo chamar a atenção para isto, prevenção, porque sem prevenção nós estamos expostos a tudo e qualquer coisa. Se nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, que tem basicamente tudo, aconteceu o que aconteceu no 11 de setembro, aconteceu o que aconteceu com a Covid-19, o que será de nós? Então, foi muito pertinente, foi um tema que foi desafiante para nós, tivemos que buscar informações que eram escassas, são escassas mesmo, porque eu vejo que o que nós vimos é que o mundo em si não tem uma preocupação tão grande com a prevenção, mas sim com a atuação no momento da instalação do ocorrido, não é? Mas pronto, conseguimos e agora o que nos cabe é só implementar. Eu acho que durante a Covid tentou-se fazer um esforço, pelo menos aqui na nossa instituição, né? Tentamos instituir alguns protocolos, mas que seria bom que esses protocolos fossem apenas um complemento, né? Que tivéssemos mais preparados para quando o Covid chegasse ao país. Mas tem sido feito esforço e acho que a partir da apresentação deste tema serão feitos ainda mais esforços. Isso. Doutor Wilson. Posso? Doutor Wilson? Alô? 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 Não sei se estão... Doutor Cordeiro, tinha uma pergunta para fazer. Pode ser? Pode sim. Agora vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha. O doutor Wilson falou... Doutor Wilson, falou do papel do intensivista, puxou para a sua sardinha, mas eu gostava também de puxar para a minha sardinha. E é no sentido das equipas, as equipas de resposta, as equipas que atendem aos locais, normalmente são multidisciplinares, como a gente entende, não é? Digamos assim. E olhando para a nossa situação, os intensivistas até não são tantos quanto. A pergunta direta é assim, o intensivista deverá estar à frente, não é? Sendo menos, ou formando a equipa, aguarda, digamos assim, pela aquela situação em que se identificam, digamos assim, os casos mais graves.
porque eu não estou a ver o intensivista, sendo 3 ou 4, não é? Ser o primeiro lá à frente, digamos assim, era um bocadinho a coisa, ficou aqui, pelo menos no meu entendimento, que não é a mal nem a coisa, que há coisa muito puxada para o intensivismo, não é? A gente entende a situação, mas penso que o intensivista não será o primeiro, não estará integrado verdadeiramente na parte de triagem, nem da parte de mais avançada ou menos avançada, mas está ali no intermeio, porque vai ter que atuar possivelmente nos casos mais graves. Pronto, daquilo que vocês leram, onde é que está? Porque eu também tenho que estar aí, não é? Eu também tenho que estar, o outro também tem que estar, e é nesse sentido, não é? É um bocadinho perceber, isto é a teoria, e realmente depois isto fica um bocado sob o posto de comando e sob os elementos com formação e quem são e quem estão, mas pronto, é um bocadinho, é só para puxar a sardinha daí do vosso lado também. É exatamente isso, professora. Realmente, né, os intensivistas ficam na retaguarda, né? Habitualmente, daquilo que fomos encontrando, algumas vezes fazem parte da equipe de emergência hospitalar. São inseridos nas equipes, né, que podem também participar na triagem, né, aquela triagem mais secundária, e depois aqueles mais graves, né, com possibilidade de sobrevivência, são depois transferidos para a unidade de cuidados intensivos para algum suporte, né? É realmente isso que a professora acabou de falar. Só para dar um subsídio, certo? Bem, neste programa, proposta de atuação, nesta proposta, né, que nós trazemos, o foco, o centro, ou a equipe, o órgão mais que é o responsável de coordenar e dar lugar a todas as ações é mais o INEMA, né? Então, eles é que vão fazer a abordagem primária e aquela abordagem essencial para estabilizar o doente, não é? Porque o sinistro, obviamente, geralmente é extra-hospitalar, então é o INEMA que tem essa competência e tem essa responsabilidade. Uma vez no meio intra-hospitalar, obviamente, vai-se fazer a triagem intra-hospitalar e em meio de cuidados intensivos, aqueles que necessitem de cuidados intensivos, porque não são todos doentes, obviamente é uma percentagem geralmente mais pequena, dentro de cuidados intensivos também terá a sua triagem, ou seja, nós aqui abordamos mais cuidados intensivos, tentamos entrar mais no doente crítico, mas imaginemos que for um doente que não necessita de cuidados intensivos, mas é um doente cirúrgico. Basicamente, dentro do serviço de cirurgia também vai ter a sua triagem, porque nem todos os doentes vai ter lugar para todos os doentes no serviço de cirurgia. Alguns vão ter que ficar mesmo no banco de urgência em observação, depois recebem a sua alta domiciliar. Então, a base é mesmo o serviço de emergências médicas. Por isso é que é importante ter um serviço de emergências médicas bem constituído. E este protocolo que nós usamos é mesmo baseado em protocolos de atuação de um serviço de emergências médicas. Pelo Dr. Rafael Paulo, o tema foi tão bem apresentado, mas fiquei com uma inquietação por causa do título. Ou seja, após toda a explanação, não vi onde esteve ou fica nessas situações a visão do interno. Ok. Aceitamos com naturalidade essa observação, mas o propósito de se estender, digamos assim, linearmente o título com esta observação visa essencialmente a cautelar a complexidade deste tema a ser apresentado por internos de especialidade. Como viram, está neste grupo de participantes, de internautas, a professora Filomena. Ao fazer determinadas correções, determinadas perguntas, tem em conta que quem está aí a apresentar são seus alunos,
e determinadas observações serão feitas nesse âmbito. Portanto, nós não vamos, por exemplo, decalcar essa apresentação no âmbito de protocolar essas medidas. Portanto, e faz-se essa observação para se ter em atenção, não é? Esse aspecto, porque, sem querer desmerecer a categoria do interno, mas há que se ter em conta com alguma equidade esse aspecto, não é? Este tema, com esta complexidade, está a ser apresentado por internos. Portanto, daí, tal como eles bem solicitaram no início, que houvesse contribuições, que houvesse subsídios à volta desta temática, não é? É só por isso. Mas, de qualquer das formas, agradecemos. Portanto, estamos à espera de mais contribuições, vamos lá ver. Portanto, este tema, quando estamos nós vestidos com esse apelo de gestores, vem mesmo na hora certa, digamos assim. Está aí a professora Filomena, sabe que o nosso hospital outrora tinha 800 leitos por aí. Após a demolição daquela parte de ortopedia, ficamos com 650 leitos. Começaram as obras, não é, de ampliação, de reabilitação do hospital, e vai ser erguido um hospital, digamos assim, monobloco, provisório, com apenas 250 camas. Em estatística, nós falamos naquilo que é a harmonização dos dados. Grosso modo, o nosso hospital tem internado diariamente 700 doentes. 700 doentes. Portanto, aproxima-se aí uma situação de exceção, porque não haverá uma alteração brusca no atendimento do número de doentes, a chamada harmonização estatística, não é? Dos dados. Os 700 doentes aqui da circunvizinhança continuarão a correr os nossos serviços. Portanto, como é que vamos operacionalizar o atendimento destes doentes? Portanto, se calhar, desta apresentação, extraímos alguns subsídios. Serão apenas 200 camas, 250 camas. Portanto, que é o número que comporta as nossas urgências. Como é que vamos organizar? É claro, para além de algumas orientações que certamente virão do nosso Ministério, mas aproxima-se aí situações de exceção. É ou não é isso? E eu passo desde já a palavra aos nossos preletores. A grosso modo, acredito que sim, que será uma situação de exceção, porque haverá um desequilíbrio entre o número de doentes e as capacidades do hospital para abordar esses doentes. Mas eu acredito que até lá estaremos minimamente preparados, porque é o que nos fará, é o que nos afastará de uma situação de exceção verdadeiramente dita, né? Que é a prevenção. Já tiver um plano previamente estabelecido para comatar esses déficits, nós iremos prevenir uma situação de exceção. Mas caso esse plano não seja estabelecido ou colocado em prática, aí sim a situação será catastrófica, porque nós sabemos que o nosso hospital é um hospital de primeira linha,
é o hospital, quando já não tem outras opções, é o nosso hospital. Então, nós temos que encontrar soluções para podermos desafogar, né, os nossos doentes. Caso contrário, é mesmo o que o professor disse, vamos ter mesmo uma situação de exceção. É isso. Portanto, estamos à espera de mais contribuições e mais perguntas. Bom, aproxima-se aí a hora do término desta sessão. Desde já agradecer aos nossos preletores. Esta apresentação estará disponível nas próximas horas no YouTube, Facebook, portanto, do hospital. Portanto, é claro que lá poderemos encontrar mais contribuições, mais perguntas e os nossos produtores estão disponíveis para responder e eventualmente compartilhar experiências com os nossos digníssimos colegas. Portanto, em nome dos preletores, em nome da direção do Hospital Américo Boa Vida, queremos, de forma entusiástica, é mesmo esse o termo, agradecer a participação de todos e até a próxima. Estão convidados.